Ana Lu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Sempre é um prazer te receber aqui na minha clínica. E é um prazer também ter você, né, no nosso projeto Eu Quero Posso, porque eu falo assim, todas as terça-feira nós estamos lá batendo um papo, é muito gostoso, eu falo assim que faz a diferença, né? Nós sabemos que às vezes não é todos que podem participar, mas tem aquelas que não deixam de participar. Não perdem uma reunião, né? De jeito nenhum. Com certeza. E é muito importante. Eu realmente acho que é um diferencial na semana, né? Essa conversa, essa abertura, esse acolhimento. Todo mundo precisa dividir um pouco, né, das angústias do dia a dia. Do dia a dia. E o nosso bate-papo de hoje, né? A nossa dica de saúde, nós vamos falar do que, Ana Lu? Hoje nós vamos falar um pouco sobre imaturidade emocional. Imaturidade emocional, o que seria isso? Exatamente. Então, a gente costuma muito falar, né, que uma pessoa ela é imatura, mas o que eu quero trazer hoje é a imaturidade não só comportamental, mas emocional, né? Aquela pessoa que não sabe lidar bem com as suas emoções, que não sabe gerenciar essas emoções, lidar bem com as relações sociais, não aceitam não conseguem discutir, não conseguem argumentar. Esses são o tipo de pessoa que possui uma imaturidade por não ter desenvolvido, né? E isso, né, cortando você, isso atinge qualquer idade? Sim, exatamente. Outra coisa que eu ia falar, né, que o que acontece? Normalmente uma pessoa que ela é imatura, ela não teve esse desenvolvimento quando criança, não teve alguém para educar, para falar sobre emoções, para falar sobre sentimentos, que é o que eu costumo ver que acontece com a maioria das pessoas, né? Muita gente, os pais já não aprenderam sobre isso, porque realmente a gente não nasce, não cresce com um manual de instruções da vida, né? E daí você vai passando isso para os filhos, enfim, e eles não aprendem, porque realmente é muito difícil. E por isso que eu acho que é tão importante falar sobre saúde mental, falar sobre emoções e falar sobre tudo isso, né? A pessoa que ela é imatura, ela está vivendo um momento que não é adequado para a sua idade. Então, por exemplo, um adulto que acha que ainda é adolescente se comporta como um adolescente, ou um adolescente que se comporta como uma criança que não aceita um não, que quer tudo do jeito dele, que quer tudo para ontem. Ou até, hoje a gente vê comportamentos assim até em idosos, né? Idosos que se sentem jovens hoje em dia. E tudo isso pode ser um sinal de alerta vermelho de imaturidade, né? E fala pra mim, isso tem muito a ver também com a educação dos pais? Tem, com certeza, tem tudo a ver com a educação dos pais. Então eu costumo falar, eu vou até hoje aqui na nossa entrevista passar, né, alguns sinais de maturidade, e se você que está me assistindo se identificar, se encaixar em alguma delas, não se assuste, isso é possível desenvolver, né? Eu costumo falar que a terapia ela não é só para quem está passando por um problema mental, por um transtorno ou por um problema mais sério, é sim para quem também quer desenvolver, né? A maturidade emocional, assim como o desenvolvimento pessoal mesmo, né? Então tem sim, tem muito a ver com a criação, tem muito a ver com os pais, aqueles pais mais antigos, que também tiveram uma criação mais rígida, que também não sabem lidar com as suas emoções, acaba passando isso para o filho, né? Então aquele filho que tudo que foi, vamos colocar, mimado, por exemplo. Então, tudo que ele queria, ele chorava, ele fazia birra e ele conseguia. O que ele vai se tornar? Um adolescente que também consegue tudo o que quer e depois um adulto que também não consegue receber não, que se frustra, que tem medo de se jogar por medo de se frustrar, entende? Que tem medo de se relacionar, ou que é aquela pessoa que briga quando não sai tudo da forma como ela quer. E isso veio sim de um comportamento gerado pelos pais. Eu costumo falar que eu não culpo porque a gente cresce, a gente se desenvolve e a gente não tem culpa da nossa criação, nem os pais têm culpa da geração, mas no momento que você percebe que você está passando, que você não está conseguindo gerenciar as suas emoções, que você está se sentindo muito ansioso por conta disso,
tá tendo muito descontrole emocional. É sim um alerta de que você precisa desenvolver, porque você pode, né? Aquela pessoa que fala, não, mas eu sou assim, eu cresci assim, eu não vou mudar. Tudo bem, você pode continuar sendo dessa forma, mas se pode melhorar, por que não? Quem acaba sofrendo as consequências é a própria pessoa, né? Que briga com todo mundo, que se afasta de familiares, de amigos, por conta de um comportamento que dá para ser sim modificado, mas tem muita gente que tem essa rigidez. Não, eu sou assim. Mas dá para ser modificado, não importa a idade? Não importa a idade, com certeza. Tem gente aqui de 40, 50, até mais idosos que busca se desenvolver por estar, por exemplo, se desentendendo com um filho que é mais novo, né? Hoje a gente tem muito também esse conflito de gerações, né? Os nossos adolescentes, nossas crianças de hoje em dia são muito diferentes dos adolescentes de antigamente. Então tem comportamento que tem muito conflito, que tem muito embate. E aí eu atendo, né, muito adolescente, atendo muita criança, mas que eu acabo também tendo que intervir e mediar com os pais. E o que acontece? Os pais também precisam modificar esse comportamento, onde os pais nunca perceberam que era uma necessidade, mas que hoje, já mais adultos, já mais até idosos alguns, às vezes avós das crianças, que se percebem precisando desenvolver ou modificar algum comportamento. Então você percebe que tem tudo a ver e que não tem nada a ver, na verdade, com a idade, né? Você precisa acompanhar uma geração que é diferente da sua. Isso também vai precisar de um desenvolvimento. Então, é uma pessoa que um pai chega, por exemplo, e fala: na minha época a gente resolvia isso na cinta. E hoje não é assim que a gente consegue resolver as coisas. E aí que você precisa. Será que você está sendo imaturo, né? Então, isso tanto para a criança, para o adolescente, como para os pais, sempre precisa alinhar os comportamentos, né? E o que seria sinais de imaturidade? Eu separei aqui alguns sinais, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, o primeiro deles que eu trouxe aqui foi o descontrole emocional. É aquela pessoa que ela não consegue reconhecer e expressar as suas emoções. Então, primeiro ela não reconhece o que está sentindo, é aquela pessoa reativa, aquela pessoa explosiva, que se não fez da forma como ela gostaria, vai explodir, não sabe o que está sentindo, então ela não sabe o que é raiva, o que é angústia, o que é tristeza. Para ela, todas as emoções são a mesma emoção, isso é muito importante, né? O primeiro passo é a gente aprender a identificar a nossa emoção. O que eu estou sentindo? Isso é raiva? Como o meu corpo reage quando eu estou com raiva? Isso é tristeza? Como o meu corpo reage quando eu estou triste, quando eu estou angustiado? Isso é fúria? Isso é só uma decepção? O que é que eu estou sentindo? Tem gente que generaliza e acha tudo é ansiedade. Por isso que a gente escuta tanto. Eu sou ansiosa. Muitas vezes não é ansiedade, não. Muitas vezes a pessoa não está sabendo identificar o que ela está sentindo. E a partir do momento que ela aprende a identificar, ela também aprende a controlar, né? Então, um dos sinais é esse. Você não saber reconhecer e expressar o que você está sentindo. Outro sinal é aquela pessoa que exagera demais. Ela exagera demais, ela briga, ela se descontrola, ela dramatiza e aí ela acaba vivendo uma briga numa intensidade muito maior do que a que ela deveria viver, porque ela aumentou, ela potencializou a situação. O inverso disso também acontece muito, que é aquela pessoa que se descontrola, mas se cala. Então ela finge que tá tudo bem, ela não tá bem, ela engole tudo que ela tá sentindo, mas para outra pessoa ela fala: não, tá tudo bem, tô bem, e ela não tá bem. Então é uma pessoa que não sabe dizer quando não tá bem, que também não tá sabendo reconhecer, né, as suas emoções, e por isso ela acaba se calando. E também vem o descontrole, porque em meio às pessoas parece que tá tudo bem, porque ela tá sempre dizendo que tá tudo bem e abaixando a cabeça para não gerar uma briga, mas por dentro, né, ela tá mal. Aí sim pode começar a ser desenvolvida uma ansiedade. Não que era ansiedade, mas pode ser desenvolvido pelo tanto que ela não conseguiu se expressar.
Então, esse descontrole emocional pode aparecer tanto na pessoa que aumenta a situação, como a pessoa que se cala. Tem pessoas, né, de todo tipo, então ela vai aparecer das duas formas, tá? O segundo ponto que eu coloquei aqui é o egocentrismo. O que é o egocentrismo? O egocentrismo é quando você quer a atenção toda para você, né? Então, conhece alguém que é assim, que quer toda a atenção para ela? Aquela pessoa que acha que tudo gira ao seu redor, que vê tudo pela sua própria perspectiva, não consegue enxergar o lado do outro. E aí eu faço de novo a comparação com uma criança, né? Uma criança, quando ela está se desenvolvendo, ela ainda não tem perspectiva de mundo, de vida, ela ainda não consegue se colocar no lugar do outro. Essa criança, ela não quer dividir os seus brinquedos, né? Ela quer tudo para ela, do jeito dela. E quantos adultos a gente não vê reagindo exatamente assim? Não querendo dividir as coisas, não querendo ver o lado do outro, não querendo entender o outro, dizendo que só a sua opinião importa. Então, isso é o egocentrismo, que muitas vezes a gente até chega a dar bronca nas crianças, né? Não é assim, você tem que dividir o brinquedo, você tem que dividir o lanchinho, você tem isso, você tem aquilo, mas muitos adultos, mesmo sem perceber, reagem exatamente da mesma forma, né? E isso seria o egocentrismo, você querer tudo do seu jeito, não aceita ver o lado do outro. Isso também é um sinal de imaturidade. Então, se você está se percebendo, se encaixando, né, em algum desses pontos que eu estou dizendo, não se assuste, tá tudo bem, isso é totalmente possível de ser desenvolvido. Mas o primeiro passo é criar consciência. Nossa, eu faço isso, né? O terceiro ponto que eu coloquei aqui é aquele ponto do imediatismo, né? O imediatismo é você querer tudo na hora que você quer. Parece que isso acontece. Então eu quero para agora, eu quero para ontem, isso precisa ser resolvido, é no meu tempo, é na minha hora. Se não acontece exatamente da forma como eu queria, se eu perdi o controle da situação, eu vou me descontrolar. E aí entra de novo o descontrole emocional, né? Então uma criança também age assim, né? Fala para uma criança que ela não vai brincar do que ela quer a hora que ela quer, que ela não vai ganhar o que ela quer, o que ela precisa fazer algumas coisas. A criança ela não aceita regras, né? A criança ela é imediatista, ela quer aqui e agora, ela não sabe medir o tempo. Ela não sabe se você fala, a gente vai fazer isso amanhã. Ela quer hoje, ela vai chorar, ela vai fazer birra até ela conseguir. Quantos adultos também a gente não vê fazendo isso hoje? Se não for para agora, desiste, perde a vontade, dramatiza, emburra, chora. Isso é um comportamento infantil. Então, por que a gente dá tanta bronca, né, nas crianças e de repente, sem querer, se pega fazendo exatamente a mesma coisa? Isso também é falta de maturidade, né? Isso também é imaturidade, e isso também tem a ver com o que eu disse aqui no começo, com o você não estar na fase que você deveria estar, porque isso é um comportamento de criança. Se você é um adulto, você não deveria estar agindo assim, né? Então esse também é um sinal de imaturidade. E para encerrar os pontos que eu separei aqui, eu coloquei a rigidez, que é aquela pessoa que tem um comportamento de eu sou assim e não vou mudar, que eu até acabei citando aqui, né, também aqui no começo da nossa entrevista, mas eu sou assim e não vou mudar. Aquela pessoa, ela sabe, ela sofre com isso, as pessoas apontam que ela precisa mudar, que isso não é saudável, que assim ela vai ficar sozinha, ela se afasta das pessoas, mas mesmo assim ela fala, não, eu sou assim e não vou mudar. Eu já vivi até aqui e não vou mudar. E isso eu tô dizendo que eu vejo pessoas de 30, 40, 50 anos tendo esse comportamento. Sempre fui assim, mas não percebe que sempre foi assim e sempre isso foi prejudicial para ela, né? E por que não mudar? Que entra muito, né, na pergunta que você me fez. Isso dá para mudar independente da idade? Independente da idade, se você só criou consciência desse comportamento que não é saudável com seus 40, 50, 60
anos, essa é a hora de mudar. Então, quebrar um pouco essa rigidez, né? É necessário ser um pouco mais flexível diante das situações. E eu vendo tudo isso que você está falando, eu acredito, não sei se você como psicóloga pode falar melhor, eu acho que pelo menos um pouquinho desses que você citou, a gente tem. Sim, todo mundo tem traços, né? Então, eu senti, conforme você dizia, né? Encaixando quero tudo na hora que eu quero. Então, eu me encaixava um pouquinho em cada um. Agora eu pergunto para você, tem um limite? Isso começa a prejudicar a quando eu me sinto como? Sim, é assim, claro que cada pessoa ela é individual, não tem como eu falar num quadro geral, é assim, né? Sim, mas normalmente você começa a sentir que isso está te prejudicando. Então isso está me deixando mais ansioso, isso está me deixando mais irritado, isso aqui está me fazendo perder o controle por qualquer coisinha, então eu estou estressado com A, mas eu vou descontar em todo mundo. Ou estou percebendo que as pessoas elas estão se afastando de mim por um comportamento que eu estou tendo. Vai muito da forma como você se sente. A gente sabe. Mesmo tem que sentir que isso está prejudicando o nosso dia a dia. Exatamente. Então tem muita gente que, por exemplo, chega aqui no consultório e ela não sabe que ela é imatura, mas ela chega e me fala, olha, Ana Lu, tô sentindo muita ansiedade, eu ando muito estressada, não consigo dormir, não como direito, tô sempre irritada, tô brigando com as pessoas, cai um lápis no chão, eu fico irritado e eu não sei o que tá acontecendo. Aí a gente vai entendendo cada um desses pontos e encontrar. A partir do momento que ela cria consciência do que é que ela tá sentindo, do que é cada uma das emoções que ela sente, que ela aprende a diferenciar uma da outra e não generalizar tudo, vai ficando mais fácil dela mudar. Porque a gente não muda o que a gente não conhece, né? Então, se você fala, olha, fulano, você já percebeu que isso talvez seja um comportamento seu, né? Autorresponsabilidade, porque muitas vezes é muito mais fácil a gente falar, mas o mundo me deixa assim. Mas o mundo inteiro te deixa assim? Seus pais te deixam assim? Seu namorado, seu marido, seu filho, todo mundo te deixa assim? Será que é algo seu? É uma coisa que precisa mudar. Então, na realidade, isso tem cura, tem que procurar um especialista, uma psicóloga e fazer terapias para poder mudar essa situação. Com certeza, é super possível, né, ser desenvolvido. Eu falo que a gente precisa aprender, né, entender que a gente está num processo de evolução, a gente está num processo de amadurecimento, não importa a idade que a gente nunca amadureceu o suficiente, porque as situações são sempre novas, a gente está sempre convivendo com novas pessoas, o mundo vai se modificando e a gente precisa acompanhar, então a gente está sempre num processo de amadurecimento. Não vai chegar um dia que você vai falar assim, tá bom, já me conheço o suficiente, tá bom por aqui. Não, a gente sempre tem uma situação nova que a gente fala, nossa, com isso aqui eu não estou sabendo lidar. Por quê? Porque as situações realmente são novas, né? Então a gente primeiro precisa entender que a gente está amadurecendo a cada dia, a gente está se desenvolvendo a cada dia e buscar cada vez mais essa consciência. Quais são meus pontos fracos? O que é que eu posso melhorar? E os meus fortes? Eu posso melhorar ainda mais? O que eu posso fazer, né? E isso é muito trabalhado aqui em terapia, né? Como eu disse, a terapia ela não é só para quem passa por um transtorno mental, por um problema de saúde mental, para quem tem um problema muito grave, para quem tem uma depressão. É também para quem busca autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, é totalmente possível ser trabalhado, né, em terapia, como vários casos que eu vejo que passam por aqui, a pessoa muda muito rápido, né? Então é só você criar consciência de quais comportamentos estão te afetando, estão te deixando mais nervosas e aí a gente entra num processo. Então chegou a hora assim, né? Cada um sabe aonde está seu limite, né? Quando você vê que nem você está se aguentando mais, tá na hora aí de procurar uma ajuda, né? Falando em procurar uma ajuda, antes de nós terminarmos, vamos conhecer um pouquinho aqui do espaço. Psicóloga Ana Lu Penteado. Clínica focada nos pensamentos, emoções e comportamentos. A forma como pensamos influencia diretamente nas nossas emoções e em nossos comportamentos. O objetivo é te fazer mergulhar para dentro de você.
Uma busca por autoconhecimento, autoestima e identificação de pensamentos disfuncionais, resultando em uma vida mais leve e saudável. Lidar com as suas emoções é extremamente importante para todas as áreas da sua vida. Ana Lu atendendo todos os dias, é só entrar em contato, marcar uma consulta. Exatamente, estou aqui atendendo todos os dias, atendo todas as idades, né? Crianças, adolescentes e adultos, e também atendo em todos os períodos. Então eu tenho agenda para manhã, tarde e noite. Que bom, né? Que Deus continue abençoando. Então, gente, se a chavinha aí tá te dando problema, ó, tem cura.